Graça e paz, meus irmãos, boa noite para todos. Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto dessa noite. Vira para quem está do seu lado aí, dá um tchauzinho, né? Cumprimenta essa pessoa bonita aí do seu lado. Uma pessoa bonita. Porque o povo de Deus é um povo bonito, não é verdade? Se não tiver ninguém bonito, olha para frente, você vai achar um aqui, ó. Mas tá linda a sua blusa. Mas que brincadeiras à parte, mas essa última parte é verdade, viu, meus irmãos? Estou brincando. Mas é uma alegria no nosso coração estarmos juntos mais esse domingo para começarmos bem a semana, não é verdade? Primeiro dia da semana. Nós sabemos que durante os próximos dias muitos desafios podem vir na nossa vida, mas não tem nada melhor do que nós buscarmos a presença de Deus juntos como igreja. E eu quero dividir com os irmãos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, dois versículos bem especiais, porque nós estamos com certeza na presença do Senhor. Então nós temos que entender o nosso propósito, né, que estamos aqui reunidos. E a palavra de Deus diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Queria só chamar a sua atenção para um detalhe. Diz aqui, olha, sejam santos, como vocês, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Será que a santidade a gente exerce ela só aqui na igreja? Só entregando a nossa vida, só orando, só adorando a Deus com os louvores, ouvindo a palavra? É uma boa parte, né? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados para viver a santidade durante a semana. Estava refletindo sobre esses dois versículos, e é justamente o propósito que nós nos reunimos, né? Todos os domingos a gente está aqui para buscar a presença do Senhor, para receber mais de Deus na nossa vida, para que a gente exerça essa santidade, para que a gente viva aquilo que Deus quer, não aqui só, né? Porque aqui a gente conhece um ao outro, aqui é uma família espiritual. Nós sabemos que estamos aqui para adorar a Deus, ouvir a sua palavra, mas lá fora, no dia a dia, nós precisamos exercer tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui neste lugar. E com certeza, quando a gente ora, quando a gente ouve a palavra, quando nós adoramos a Deus, nós vamos santificando as nossas vidas para viver isso no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, entre a família. Então, que nós, né, nessa noite possamos buscar, desejar viver tudo isso. Que o Senhor tire do nosso coração aquilo que não pertence a Ele, mas que a gente possa viver em santidade, né? Porque a palavra do Senhor fala: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Vamos orar nesse sentido, então, pedir que a santidade de Deus, ela possa tomar conta desse ambiente, do nosso coração. Santidade quer dizer, né, vida com Deus, comunhão com o Senhor, exclusividade, e você veio para isso. Então vamos exercer o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração exclusivamente para o Senhor. Vai orando aonde você está, vai pedindo: Deus, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai amado, Pai querido, nós queremos sair transformados, diferentes, ó Deus, desse lugar. Nós viemos, ó Deus, para buscar a Tua presença, para viver em santidade. Mas muitas vezes, Senhor, é tão difícil aí fora, no dia a dia, na segunda-feira, em algum dia da semana, nos ambientes em que nós vivemos. Mas aqui, ó Deus, nós estamos renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida no Teu altar. E isso significa, ó Deus, que estamos renovando a nossa santidade diante do Senhor, ou seja, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração na Tua presença, Pai.
Por isso, ó Deus, tira do nosso coração qualquer coisa que não vem de Ti, qualquer pensamento, qualquer sentimento, ó Deus, que não vem dos altos céus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa tirar do nosso coração, e assim, ó Deus, através dos louvores, das orações, da Tua palavra, que vamos ouvir nesta noite, o Senhor possa ir santificando a nossa vida, purificando o nosso coração, para que nós, diante dos desafios que vamos viver durante a semana, possamos expressar aquele que vive em nós, aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos nossas vidas, esse culto, cada pessoa que está aqui nesta noite, cada voluntário que estão nas dependências da igreja, ó Pai, Te servindo, ó Deus, que todos nós sejamos um instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, capacita as nossas vidas, e nós oramos e entregamos nas Tuas mãos esse momento, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, vamos adorar a Deus. Somente ao nosso Deus damos louvor, damos adoração, não há outro Deus como o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, Ele merece todo o nosso louvor, amém? Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor, toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor, toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, para rei ou reino algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção, vão servir aquele que morreu naquela cruz. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor, toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor, toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Deixou seu trono e toda a sua glória para ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse, é um povo tão imerecedor. Não quis humilhar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar, somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim.
assim, somente um Deus 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 assim, ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova, somente a um Deus assim darei meu louvor. Darei meu louvor. Darei meu louvor. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Irmão Ronaldo, vem cá, por gentileza. Vai falar sobre a campanha de missões. Já pode ser agora. Bom, nós estamos numa campanha. Vem cá, e aí você vai orar por campanha de missões. Estamos no mês de campanha de missões nacionais. Estamos aqui todo domingo falando de manhã à noite sobre essa proposta tão desafiadora para cada um de nós. Cada domingo nós temos um tema, já estamos trabalhando isso também nos cultos de quarta-feira, justamente para nós relembrarmos o quanto é importante missões. Deus, Ele é um Deus missionário. Ele enviou Jesus, para fazer missões. E Jesus cumpriu a sua tarefa da melhor forma possível. E hoje a igreja, que somos nós, também somos desafiados a pregar o Evangelho. Jesus mesmo deixou lá no livro de Mateus 28, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E essas campanhas, elas servem justamente para nós relembrarmos que nós temos uma tarefa. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E todo domingo, pelo menos no culto à noite, está sendo vendido salgados, tortas, doces, para arrecadar valores para nós enviarmos para esses missionários. Então a gente precisa da sua ajuda para que você continue aí também se envolvendo com este trabalho, tá bom, meus irmãos? Ore, não se esqueça de orar durante a semana. Aqui no culto a gente sempre sinaliza essa campanha, mas durante a semana, todos os dias, você pode separar um tempo para orar por missões, para que o Evangelho alcance todas as pessoas, famílias do Brasil que precisam ouvir do amor de Deus, e a nossa igreja tem cumprido este papel. Um exemplo disso, tivemos ontem o trabalho das crianças, que é uma forma de evangelizar, é uma forma de alcançar pessoas, sejam elas crianças ou adultas, mas nós temos como igreja essa missão. E ontem foi um trabalho maravilhoso que foi realizado aqui na nossa igreja. Quero aproveitar e agradecer a todos os irmãos que se envolveram com esse trabalho, seja aqueles que estiveram apresentando a programação, outros irmãos na cozinha, no estacionamento, organizando as brincadeiras, outros irmãos lá na multimídia, enfim, muita gente estava envolvida. Então nós queremos agradecer a todos os irmãos. A gente não fala nomes, porque de repente tem aquele que trabalha lá nos bastidores, e ele é tão importante quanto qualquer outra pessoa, mas estava aqui servindo. Então o nosso agradecimento a todos os irmãos voluntários que estiveram aqui. Também nós queremos agradecer aqueles irmãos que colaboraram, que fizeram as suas doações em dinheiro, para comprar de repente uma lembrancinha, ou o lanche das crianças, enfim. Você que fez parte desse trabalho, nós queremos agradecer você, deixar aqui registrado o nosso agradecimento a todos os irmãos que se envolveram nesse trabalho do Dia das Crianças. E com certeza os frutos surgirão, os frutos
nós vamos colher disso. Não sei se amanhã, se depois, mas a semente ela foi plantada, e isso é o mais importante. Quando a semente ela é plantada. O irmão Altair também está chegando aqui, né? Fica aqui do lado do irmão Ronaldo, por gentileza. Mas são irmãos aqui que estão representando todos, né? Todos voluntários, tá bom? Então se sinta abraçado de uma forma carinhosa, porque esses irmãos aqui estão representando a todos os irmãos. O irmão Ronaldo, Altair quer trazer uma palavrinha para a igreja. Graças a paz, igreja. Desculpa com o fôlego, eu estava lá no Ministério Infantil, fui aqui, fui ali, desculpa o atraso. Primeiramente eu queria agradecer, né, aos irmãos que estavam ontem com a gente na festa. Foi muito gratificante, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu tenho duas colocações para fazer sobre a festa de ontem. Uma foi a quantidade de irmãos que estavam com a gente ontem. Foi muito bom. Eu achei que não viriam, mas vieram todos alegres, dispostos. Foi uma bênção, irmãos. Muito, 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 muito bom foi. E a segunda colocação, a gente queria fazer um trabalho com os adolescentes, já vem fazendo, né? Um trabalho com os adolescentes em conjunto com o Projeto Recriar e com o Ministério Infantil, para incentivar os adolescentes. Eles estão passando por uma fase assim de transição, né? Então a gente apoiou muito a eles e nós convidamos os adolescentes para fazer esse trabalho junto com a gente. E adolescente sempre é aquela, né? Não quer, né? Quer dengo, quer carinho, né? E a gente insistia, eles não queriam. Mas irmãos, ontem foi inacreditável. Eles dominaram a festa. Eles trabalharam na mídia, eles cantaram aqui, eles dançaram, eles cuidaram das crianças e eles fizeram as dinâmicas com as crianças no estacionamento. Então eu acho que a parte mais importante foi essa, a vinda dos adolescentes, né, porque fortaleceu, uniu, e com isso o ministério vai ficar mais forte, e a participação dos irmãos foi muito bom, né? E assim, eu falando de missões para alguns irmãos, para dois irmãos, e eles disseram para mim: Altair, eu não sei o que fazer, eu não posso ir lá na Amazônia, eu tenho família, eu trabalho, eu não posso ir aqui em São Mateus, porque eu trabalho de sábado, eu trabalho de domingo, e eu não sei o que fazer. Falei: irmão, aqui é missões, Vila Diva é missões, né? Você saiu desse portão para fora, você falou de Jesus, já é missão. Então não tem como você dizer que não pode fazer missão. Você falou de Jesus para uma pessoa, você já está fazendo missões. Tá bom, irmão? Então é só isso que eu queria dizer para vocês. Esses dois pontos, os adolescentes e a participação da igreja, e agradecer aí várias pessoas que trabalharam com a gente, foi muito bom. Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que o ano que vem seja melhor ainda do que esse ano, e a igreja de Vila Diva, com certeza, crescer e levar o evangelho de Deus para esse bairro todinho. Tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos aplaudir ao Senhor por todos esses voluntários, né, que estiveram aí conosco. Realmente, reforçando o que o Altair disse, nos surpreendeu em todos os sentidos, né? A gente ainda está vivendo essa situação de pandemia, todas essas coisas, e um detalhe que foi combinado é que somente as crianças entrassem, né? Os pais não poderiam por conta de aglomeração e coisas desse tipo. E ficou cheio aqui, né? Assim, a gente pode ver nas fotos que teve um momento que ficou cheio. E se tivesse vindo os adultos, né, os pais juntos, ou os responsáveis, ia ter gente de pé, não é verdade? Mas glórias a Deus, porque é o que eu disse, a semente ela foi plantada, né? E os frutos, de forma sobrenatural e pela fé, nós vamos colher também, tá bom? Então o irmão Ronaldo está com a palavra. Amém. Boa noite a todos, graças e paz da parte de Deus. Vamos então estar orando diante desse propósito de missões nacionais, amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, meu Deus, agradecemos ao Senhor podermos estar aqui por esse momento, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor, porque creio
que o Senhor tem colocado em cada coração aqui, Senhor, propósito de evangelização e de missões, Senhor, porque isso advém do Senhor, meu Deus, e não é de nós, é do Senhor, é através do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Aquilo que recebemos do Senhor, passamos adiante para aqueles que se encontram aí afora, de alguma forma, Senhor. Seja o Senhor para com a campanha de missões, Senhor, seja o Senhor ali para com os diretores, Senhor, os vice-presidentes ali, Senhor, aquela equipe também que trabalha ali, ensinando ali aqueles jovens, os radicais que se doam aí diante desse trabalho por 1 ano, Senhor, a esses campos de evangelização, Senhor, seja do norte ao sul, do leste ao oeste, do nosso país, Senhor, que eles assim sejam preparados por esses professores ali, por os instrutores, Senhor, e que o Senhor também possa guardá-los ali, protegê-los das afrontas, livra das afrontas verbais, livra das agressões físicas, Senhor, livra, seja o Senhor ali suprindo também as necessidades, Senhor, a qual eles passam, Senhor, seja na área assim de estarem só ali, quando bate a solidão em seus corações, muitos deles longe dos seus familiares, seja o Senhor ali confortando esses que ali estão, Senhor, também seja o Senhor ali diante da questão material, da questão financeira, suprindo as necessidades desses que se encontram nesses campos missionários, Senhor, em nome do Senhor Jesus, diante das questões culturais que eles se deparam ali muitas das vezes, Senhor, seja o Senhor dando sabedoria e entendimento para poderem lidar com essas situações, Senhor, e assim eles possam alcançar as almas ali que desconhecem o Senhor ainda, Senhor, por incrível que pareça, Senhor, mas muitos ali desconhecem ao Senhor, meu Pai, e não estão assim diante da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê habilidade, Senhor, dê habilidade para esses que estão nos campos missionários ali, no falar da Tua palavra ali, Senhor, dê sabedoria, entendimento, Senhor, seja o Senhor para que eles venham alcançar essas pessoas, Senhor, e nós possamos assim, Senhor, alcançar mais e mais pessoas, em nome do Senhor Jesus, através dessas missões nacionais. Peço ao Senhor, meu Pai, cuida, proteja, guarda, revista cada um deles, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Obrigado, irmãos, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, e Deus abençoe suas vidas. Amém, graça e paz a todos. Temos um aviso dessa semana de atividade especial, que no próximo sábado, às 18h30, é o nosso encontro mensal de casais, né? Mensal que nós tivemos nos últimos meses, né? Então estão convidados os casais casados, como também aqueles que estão noivos, namorados, também estão convidados, né? Para também já estarem aprendendo algo, mas tem sido uma grande bênção que vai abençoar bastante as nossas famílias, como já tem abençoado. Então no próximo sábado, a partir das 18h30, aqui na nossa igreja, vamos estar participando do encontro de casais. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas. Eu vou ler um versículo lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz a palavra de Deus: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse texto, na verdade, diz que Deus deu ao domínio ao homem em geral. Diz até aquele que não teme a Deus, ele também é abençoado dessa forma, né? Então, Deus nos deu todas as coisas para nós dominarmos e cuidarmos. Nós temos essa responsabilidade. Inclusive, Deus nos dá as bênçãos materiais. Deus te deu emprego, te deu saúde, deu as condições, inclusive, de você trabalhar. De repente alguém acha, eu trabalho pelos meus próprios méritos apenas. Você trabalha porque Deus te deu essas condições, te deu saúde, te dá a oportunidade, abre portas, e dessa forma você deve administrar, cuidar daquilo que Deus te deu em prol da obra de Deus. E Deus nos sustenta, Deus nos dá as condições todos os meses, e você abençoa a obra de Deus. Deus continua te sustentando. Tudo aquilo que é falado aqui, a parte de missões, de ajudar os trabalhos da igreja, são sustentados através daquilo que Deus nos dá.
através dos dízimos e das ofertas, que é fruto do nosso trabalho. Então você abençoa a obra de Deus, missões, as questões administrativas, as questões dos ministérios. Tudo isso é feito através daquilo que Deus já te deu antes. Então pense sempre nisso, Deus já te deu as condições. Então você oferta e entrega o dízimo de acordo com aquilo que Deus já te abençoou. Deus jamais pede de nós aquilo que Ele não nos deu antes. Então, nessa fé, nessa confiança, vamos orar nesse momento. Os irmãos, sempre recordando as formas de ofertar, né, o gasofilácio, que os irmãos estarão entregando agora, através da transferência bancária, durante a semana. Tem várias formas de você estar ofertando, dando ao Senhor aquilo que Ele já te deu antes. Na verdade, você não tem que estar dando para Deus, né? Deus, Ele te deu para você administrar. Você está administrando, retribuindo e crendo que Deus vai continuar te sustentando. Vamos orar nesse momento. Se você também tem alguma dificuldade nessa parte financeira, de trabalho, coloque diante do Senhor nesse momento, né? Coloque qualquer situação, você que também está em casa, da sua família, crendo que Deus vai nos abençoar. Vamos orar mais uma vez, consagrando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, na Tua presença, sabendo que Deus já nos deu várias coisas para administrar nesse mundo, inclusive os bens materiais. Nós cremos que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor, a nossa saúde, o nosso trabalho, Deus, aqueles que são aposentados, que tiveram seu trabalho há tempos atrás, tudo isso provém do Senhor, as portas abertas, e nós somos gratos, Pai. Nós queremos que o Senhor nos abençoe sempre, toque no nosso coração, Deus, para que jamais venhamos a duvidar do seu cuidado, o pão de cada dia, Deus, nós cremos que o Senhor sempre nos concederá, Deus. Abençoe a nossa igreja nessa questão financeira, nas ofertas para missões, para as questões dos ministérios, as questões administrativas, tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. Abençoe e dê sabedoria àqueles que administram. Nós consagramos os dízimos e as ofertas que têm sido entregues e que serão entregues nesse momento, Deus. Multiplica sobre a vida de cada um, dê bênçãos, Deus. Coloca, além dessas bênçãos, a gratidão no coração de cada um dos seus servos. Se existe alguém que está com dificuldade nessa área, Deus, seja daqui, seja algum familiar nosso, abre portas de emprego. Abençoa aqueles que têm o seu negócio próprio, aqueles que de repente têm alguma questão judicial, essa questão trabalhista, financeira. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós nesse momento. E por isso nós consagramos essas ofertas e consagramos todo o nosso ser na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode estar consagrando a Deus nesse momento. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Levanta suas mãos e diga: vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, o inferno não prevalecer, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso, vitorioso
estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, nunca muda. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, nome sobre todos os nomes, nome do Senhor que nunca muda, nome que nunca falha. Esse é o nome do Senhor Jesus. Pode falhar tudo, podem falhar as pessoas, mas o nome do Senhor, Ele não falha. O que o Senhor tem para você não falha. Ele é o Deus de todos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o nosso Senhor. E eu creio que, como diz a próxima canção, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui para mover os corações, para transformar histórias. Esse é o nosso Deus, é o Deus o qual nós cantamos, é o Deus o qual nós levantamos as nossas mãos. Esse é o nosso Deus, aquele que tem um caminho de milagre. Ele tem um caminho de milagre para você, Ele tem um caminho de milagre para aquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus. Deixe que o Espírito Santo move aí na sua vida, deixe que o Espírito Santo transforme a sua história, a história da sua família, a história que você precisa. Coloque aos pés do Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as suas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Então adore o Senhor, levante as suas mãos, te adore-o, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga assim, ó: Ele me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando porque Ele está no controle. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu a igreja me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem tu és. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. E diz assim: não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Amém, querida igreja? Promessa de Deus para o seu povo. Está escrito em Isaías, capítulo 41. Mas muitas dessas promessas que também se aplicam à nossa vida. Promessas de que Deus diz para nós que Ele vai nos ajudar. Essa canção que nós acabamos de cantar nos lembra das situações tão difíceis que o povo de Israel passou atravessando o deserto. E quantos de nós muitas vezes não atravessamos desertos, não é verdade? Desertos no trabalho, na vida financeira, na família. Desertos podem ser de todos os tipos, lutas, problemas, dificuldades. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. E eu quero te dizer justamente isso. Não importa o deserto que você esteja atravessando, o Senhor é contigo. Não importa a luta que você esteja vivendo hoje. Eu sei que às vezes é difícil a gente acreditar, mas a gente precisa nesse momento ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você olha para a palavra e sabe que Deus sustentou o seu povo, mesmo atravessando o deserto, isso quer dizer que Deus também vai sustentar a sua vida. Talvez você não saiba como, mas eu sei que Deus, Ele já tem preparado algo para você. Você crê nisso em nome de Jesus? Então nós vamos orar nesse momento. Mais uma vez, queria apresentar algumas pessoas especificamente, lembrando do cunhado da Nice, que teve infarto, o Gilson. Vamos orar pela vida dele, que está se recuperando. Orar também pelo sogro da Cristiane, que está aqui conosco e tem passado um momento bem delicado na sua vida, na sua saúde. Vamos clamar a Deus, né? E eu sei que você também tem um pedido, uma necessidade, e agora é o momento de mais uma vez a gente abrir o nosso coração para Deus e dizer, né, declarar como essa canção, essa promessa. Deus, o Senhor disse que iria me sustentar no deserto, nessa caminhada, nessa jornada. Às vezes fica difícil, mas eu creio na tua palavra. Então vamos orar, queridos. Feche seus olhos e vamos levantar um clamor aqui ao nosso Deus, colocando nossas necessidades diante do Senhor. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença aqui estamos, ó Deus, buscando ao Senhor, diante das nossas lutas e das nossas dificuldades. Pai Celestial, o Senhor conhece quais são as necessidades do seu povo. Cada um que está aqui neste lugar, que veio buscar ao Senhor, que veio expressar a sua adoração, que veio receber uma palavra, Deus. Mas muitas vezes o nosso coração, ele também às vezes está ansioso, ele está preocupado, ele está inquieto. E o Senhor diz para você nesta noite: acalma o teu coração, porque é o Senhor que te segura pela tua mão, e Ele vai fazer você atravessar por esse deserto. Às vezes a gente olha assim, né? A gente olha e não vê saída, a gente não vê resposta, parece que o dia passa, a semana está passando tão depressa, mas não importa. Deus, Ele tem um momento certo de fazer um milagre na tua vida. Deus, Ele tem a hora certa de tudo acontecer. Às vezes aos nossos olhos a gente não enxerga, a gente não vê, mas Deus, no tempo certo
certo, Ele com certeza vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Nós precisamos, irmãos, crer, nós precisamos continuar crendo, acreditando, como diz a palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós estamos aqui, Deus, na tua presença com fé, acreditando que na hora, no tempo certo, o Senhor fará um milagre. Lembramos, ó Deus, especificamente do Gilson, cunhado da irmã Nice, que teve esse infarto, ó Deus, está se recuperando, a sua saúde está debilitada, e nós pedimos, ó Deus, a tua intervenção, o cuidado do Senhor sobre a vida dele, que haja restabelecimento, que haja cura sobre a vida dele, Pai. Assim também oramos pelo Ademir, o sogro da Cristiane, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida dele, clamando, pedindo, ó Deus, a tua intervenção, cuidado sobre a vida dele, ó Deus, e tantas são as outras aflições. Talvez alguém aqui na área profissional, acadêmica, familiar, espiritual, muitas opressões, ó Deus, o inimigo tem feito contra o teu povo, mas nós declaramos, ó Deus, que toda seta maligna caia por terra em nome de Jesus, e não prevalecerá nenhuma obra maligna contra as nossas vidas. Muito pelo contrário, o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos dará estratégias, o Senhor nos abrirá os olhos e nos fará caminhar nesse deserto, não importa onde, mas o que importa é quem está conosco, e o Senhor está conosco. Nos fortalece, Pai, nos dá ânimo e nos ajuda a cada dia e cada momento. Oramos em nome de Jesus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar na palavra de Deus, que é o alimento para o nosso coração, para a nossa alma. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 14. Nós vamos até o verso 29. Todos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim?
Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, meus irmãos? Pode sentar, por gentileza. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Esse texto que falou algo muito especial no meu coração durante essa semana. E vocês sabem que toda palavra que a gente ministra, que a gente ensina aqui para a igreja, Deus com certeza precisa falar ao nosso coração. Porque senão, aparentemente, parece palavras vazias, né? Parece palavras que a gente não viveu aquele tipo de experiência. E essa semana, meditando nesse texto, Deus falou profundamente no meu coração. Principalmente em relação a este pai, a este homem que estava aflito. Um homem que, diante da situação do seu filho, que estava muitas vezes sendo possuído por um demônio, e esse demônio várias vezes tentou matar aquele filho desse homem. Então eu fiquei imaginando o coração desse homem, o coração desse pai, as várias tentativas dele tentar socorrer o seu filho, ajudar ao seu filho a sair daquela situação. Mas é interessante que no texto nós vamos ver que não foi essa situação que o menino estava vivendo de uma hora para outra, ou seja, de um dia para o outro. Mas essa situação que esse menino estava vivendo vinha desde a sua infância. Ou seja, a infância dele todinha, ele passou sofrendo com essas tentativas de um demônio, um espírito maligno, matar, querer ceifar a vida desse garoto. E aí eu fiquei imaginando não só a aflição daquele pai, de querer que aquele filho fosse liberto, mas também aquele filho, muitas vezes, de se olhar para o seu corpo e saber como ele estava machucado. Porque o texto nos fala que o espírito maligno, ele às vezes derrubava o menino, jogava ele no chão. E geralmente, com certeza, alguém que caía no chão, ele vai bater uma da parte do seu corpo e vai machucar, vai ralar, vai ficar roxo. E aí talvez aquele menino inconscientemente, possuído por aquele espírito maligno, talvez não entendia. Mas depois daquele processo, né, quando ele voltava em si, o menino olhava de repente para o seu corpo e não entendia nada. Por que que eu estou machucado? Por que que meu braço está ralado? E de repente o pai dele, eles conversando um com o outro, dizia, filho, mais uma vez um espírito maligno tentou te matar. E aí eu fiquei pensando nesse cenário tão difícil para esse homem, tão complexo, porque não era uma situação física, no sentido, um exemplo para explicar melhor, por exemplo, não era um emprego que aquele homem precisava, porque de repente, numa situação dessa, um emprego é até mais fácil de se arrumar.
Porque, não estou dizendo hoje, que hoje também está difícil, muita gente desempregada, mas entenda o exemplo. De repente você manda um currículo para uma empresa, depois de alguns dias ou semanas, aquela empresa chama você para fazer uma entrevista e de repente você é abençoado, você entra naquela empresa, resolveu o seu problema. De repente, alguém está ruim de saúde, e aquela pessoa, ela indo numa consulta no médico, o médico vai avaliar, vai fazer alguns exames nela e vai detectar qual é o tipo de problema que aquela pessoa tem, e o médico vai receitar um determinado remédio, antibiótico, enfim, qualquer coisa nesse sentido, que pode resolver esse problema. O que eu quero dizer para os irmãos, claramente, é que muitas vezes existem problemas que a gente mesmo consegue resolver. Mas existem problemas que mesmo com o seu conhecimento, mesmo você indo atrás de alguma solução, não é possível resolver. E aí quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver esse homem nessa situação. Um homem que olhava seu filho desde a infância, meus irmãos. Não era 2 dias, não era uma semana de antibiótico que resolveu o problema, a febre que o garoto tinha. Não era um problema de 2 semanas indo e vindo no hospital. De repente você que é pai, mãe, já viveu isso com seu filho. Ah, meu filho está com febre, meu filho está vomitando, então vamos levar no hospital. E você passa um tempo lá, recebe a consulta, é orientado pelo médico e você volta para casa. E pela misericórdia de Deus, daqui a alguns dias, tudo é resolvido. Mas aqui nesse caso, não tinha como. Não era tão simples assim. Porque era algo espiritual. Não era simplesmente uma receita, né, de um médico. Não era simplesmente uma porta de emprego que aquele homem precisava para ganhar dinheiro e fazer alguma coisa para ajudar o seu filho. Nós estamos trabalhando nesse texto num nível muito mais abrangente do que só o problema que às vezes a gente passa no dia a dia. E problemas que às vezes a gente pensa assim, e agora, como é que eu vou resolver isso? Problema que talvez você tenha lá no seu trabalho, que você tenha lá na sua casa, e que está te dando uma baita de dor de cabeça para você resolver. Só que quando a gente olha para esse texto, como é que você resolve essa situação? O que é que você faria no lugar desse homem, desse pai? Ainda não cheguei até Jesus, tá? A gente vai chegar lá. Que aí você já, já tem a resposta na ponta da língua. Pastor, é Jesus, é a solução. Claro, mas eu quero, assim, chamar a sua atenção por um detalhe. Jesus não tinha aparecido antes na vida desse homem e dessa criança. Jesus não tinha surgido na vida desse homem, dessa criança, há muito tempo antes. Mas foi naquele momento ali que Jesus estava passando, né? E aí diz o texto que surgiu o homem no meio da multidão. E aí o texto ele também está muito claro, dizendo, quando Jesus pergunta, desde quando o menino estava daquele jeito? E aí o pai fala, olha, desde a sua infância. Dá para entender isso, meus irmãos? Não era um sofrimento, sabe, momentâneo, circunstancial. Era um sofrimento que já estava há anos na vida daquele pai e daquele garoto. Ao ponto de que esse espírito maligno deixava o menino mudo, sem falar. Olha a situação. E não somente isso, mas, como eu já falei, mas só relembrando, tentava matar aquele menino. A gente precisa olhar
para situações assim e de repente trazer para a nossa realidade. E talvez pensar assim, será que não tem jeito mesmo o meu problema? Será que não tem mesmo solução o meu problema? Eu acredito que para Deus, até para a morte tem jeito. Até para a morte. Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver um exemplo, quando Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva, lá de Naim, lembra-se? Jesus tem esse poder, hoje, e ele teve no passado também. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, tem solução para tudo, menos para a morte. Sim, quando você olha para você, quando você olha as circunstâncias da vida, realmente a morte é o ponto final, é o final da linha de tudo. Mas se Deus, se Jesus mandar uma ordem, até mesmo aquele que está morto ressuscita. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente olha, lá no Evangelho de João, nós vamos ver quem ali sendo ressuscitado por Jesus, quando ele deu uma ordem, tirem as pedras. Qual é o nome dele? Lázaro. Ele estava morto há dias, já estava enfaixado. E aí Jesus dá uma ordem, tirem a pedra, Lázaro vem para fora, e aquele homem milagrosamente sai daquele lugar e ressuscita. Quando a gente olha para Jesus, meus irmãos, nós vamos ver que tudo tem solução. Para você, talvez, olhando a circunstância, olhando a situação, talvez não tenha solução, mas para Jesus tem. Porque Jesus mesmo disse, se podes fazer alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Será que tudo mesmo, Jesus? Será que o que eu estou vivendo, será o que você está vivendo, será que Jesus ele tem poder para fazer algo nessa situação? Eu quero dizer para você que sim. Mas só que até Jesus fazer algo na nossa vida, tem um detalhe na nossa caminhada, que se chama incredulidade. Incredulidade muitas vezes, irmãos. Da gente acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas eu tenho fé em Jesus. Ah, pastor, agora, mesmo na oração intercessória, nós oramos com fé. Eu creio que Jesus pode fazer todas as coisas. Eu quero dizer para você que esse homem também tinha fé. Esse homem ele também tinha fé. Porque aqui nessa história você vai ver que ele não era um homem incrédulo, mas a situação deixou ele incrédulo. Existem situações, meus irmãos, que deixam a gente incrédulo. Talvez você tenha até fé. Talvez você pratica esse versículo que nós mencionamos aqui no culto, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez aí você está dizendo, não, eu tenho fé, eu acredito, Deus ele governa céus e terra, Deus ele pode fazer um milagre. De repente você até pratica isso, mas existem situações na nossa vida que vão acumulando e às vezes trazem incredulidade para nós. Porque esse homem mesmo falou para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ele não estava falando assim, olha, Jesus, eu sou um homem incrédulo, eu não consigo acreditar, não tem mais jeito. Não, ali mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquele problema, aquele homem ainda tinha uma pontinha de fé, de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Porque senão ele nem tinha falado, olha, ajuda na minha incredulidade. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos vivendo a nossa situação de vida, achando que Jesus, ele não está se importando com a gente.
Quantas pessoas às vezes estão orando, não sei se é o seu caso, mas existem pessoas que oram, talvez anos por uma situação ser mudada, e de repente lá no pensamento dela ela diz assim: ah, mas eu acho que Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo a minha situação. Isso não quer dizer que você não tem fé, mas a circunstância te levou a você ter um pontinho de incredulidade. Mas eu quero te dizer nesse texto, quando a gente olha para ele, nós vamos ver que Jesus, ele se importou com a dor daquele homem. Que Jesus, ele considerou, ele levou em consideração a aflição daquele homem, porque quando você vai lá no versículo 21 diz, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Respondeu ele: desde a infância. E aí diz o texto, né, que Jesus falou: tragam ele para mim. Jesus pediu para que trouxesse o menino para ele. E nos dias de incredulidade, meus irmãos, nós precisamos acreditar que Deus se importa com a gente. A gente precisa acreditar, meus irmãos. Porque muitas das vezes a luta, o problema, faz a gente se esquecer desse detalhe tão importante. Assim como palavras parecidas como essa, aonde diz lá em Josué capítulo 1, verso 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E eu quero ir além, quando aqui a palavra diz, assim como estive com Moisés, assim estarei com você, Josué, assim também estarei com você, Ricardo, Juliana, assim também estarei com você, Jorge, Nice, assim também estarei com você, Nilson, assim o Senhor também está conosco, amém, meus irmãos? Ou será que nós servimos um Deus que só ajudou Moisés ou Josué? Não. Assim como Deus se importou com Moisés, com Josué, dizendo uma palavra: seja forte e corajoso, eu estarei com você todos os dias. Assim também nós precisamos acreditar no meio da nossa incredulidade, nas situações que nós estamos vivendo, que Deus, Ele se importa com a gente, amém, meus irmãos? Deus, Ele se importa, porque às vezes o inimigo, ele quer usar estratégias de fazer a gente pensar que Deus não se importa, porque veja bem, nós estamos falando de um garoto, de um menino, desde a sua infância, que era possuído por espírito maligno. E muitas vezes a nossa vida é assim, nós não vamos ser possuídos, porque maior é aquele que está em nós, né, do que aquele que está no mundo, amém, igreja? Nós temos o Espírito Santo, Ele não vai nos possuir, mas muitas vezes Ele vai nos oprimir, Ele vai querer oprimir a gente, arrancar a fé do nosso coração, colocar, sabe, pensamentos do tipo: olha, está vendo como você está hoje? Olha a situação que você está vivendo, você está indo na igreja, você está orando, você jejua, você lê a palavra e nada mudou. Às vezes o inimigo quer colocar isso no nosso coração, meus irmãos. Essas tentativas que o inimigo fez aqui com o garoto, querendo matar ele, no sentido físico, mas no sentido espiritual, o inimigo está oprimindo a nossa vida. Ele não vai, matar a gente no sentido físico, mas às vezes no sentido emocional, ele está oprimindo, e às vezes essa opressão, ela pesa na nossa vida, e faz às vezes a gente pensar: Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo a situação que eu estou vivendo. Porque de repente foi isso que aquele homem viveu, não é? Mas mesmo assim, diante de tanta luta, eu fico imaginando de tanto desgaste que aquele homem teve, mas ainda assim, ele teve força para surgir no meio da multidão. E sabe o que eu acho mais lindo desse texto quando eu estava meditando? É que Jesus, Ele parou ali e perguntou para aquelas pessoas, né, mestres da lei, que estavam lá discutindo. E aí Jesus: o que vocês estão discutindo?
E aí aquele homem não esperou ninguém responder. Ele saiu na frente, né? Diz aí o versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho. Mestre, esquece esse povo aí que está discutindo, que está perdendo tempo, mas meu filho precisa da sua ajuda. Sabe, meus irmãos, esse homem, naquele exato momento, isso é muito interessante, porque aquele homem poderia esperar alguém responder: ah, Jesus, a gente está discutindo por causa disso, por causa daquilo, sabe, a gente está aqui nessa discussão que não vai levar a nada, mas a gente está discutindo. Mas aquele homem não esperou. E aí ele disse: mestre, ó, esquece essas pessoas aí, esquece, eles estão perdendo tempo, mas, sabe, meu filho está aqui, ó. Meu filho precisa da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. E sabe o que isso me faz pensar, meus irmãos? É que naquele exato momento, aquele homem, ele não se distraiu. Porque de repente ele poderia aguardar. Sabe que nem você está na fila, você chega num comércio que tem que pegar senha, e aí você pega a senha, e aí você fica esperando. Tá? Chamaram a senha 10, e você é a senha número 49. Aí, número 11, você olha para sua, meu Deus, que não passa o tempo, né? Número 12, você fala: meu Deus, que hora que vai chegar a minha vez? Já aconteceu com certeza isso com você. Mas aquele homem não esperou essa situação, ele foi lá, naquele momento, surgiu no meio da multidão, ele olhou para Jesus e falou: olha, Jesus, é só o Senhor que pode me ajudar. Mas aquele homem, ele poderia ter se distraído, ele poderia: ah, então vamos esperar a minha vez. Quando Jesus olhar para o meu lado, aí eu falo: Jesus, posso falar? Sabe que nem a professora fala: olha, quem quer fazer uma pergunta, levanta o dedinho, né? Todo mundo já passou por isso aqui na escola. Não, calma, não é sua vez, é do seu amiguinho. Sabe, ele poderia ter se distraído. O que eu quero chamar a sua atenção é que ele poderia ter se distraído, esperado, né, as pessoas responderem, porque estavam discutindo, aquela coisa toda. Mas ele saiu na frente, ele deu um passo à frente, falou: Jesus, olha aqui a minha situação. Ele olhou para Jesus naquele momento certo. E aí diz o texto lá no verso 21, 22. E aí Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E ele falou: desde a infância. Jesus deu uma oportunidade, meus irmãos, entenda isso, dele falar o problema para Jesus. Imagine Jesus, né? Com toda a multidão que ele tinha ao redor dele. Mas Jesus parou, falou: traga o menino. O que é que ele tem? Desde quando ele está assim? E aí era aquela oportunidade que aquele homem tinha de dizer o foco, de dizer: olha, Jesus, eu não vou perder tempo, não vou gastar seu tempo, mas o meu problema, meu filho está assim desde a infância, um espírito maligno tenta matar ele e tal, e falou qual era o problema. Às vezes nós perdemos as ações de Deus na nossa vida, porque nós estamos muito distraídos com várias coisas. A gente perde às vezes o Jesus de foco. Para muitas pessoas, me permita dizer, Jesus já não é mais o foco. Para muitas pessoas, Jesus já se tornou o segundo, o terceiro, o quarto, o último da fila. Só que aí vem o problema, né? A gente se acha no direito de questionar: ó, Deus, o Senhor não está ouvindo? Claro, filho, eu estou querendo que você desperte, que você, né, veja com os outros olhos as coisas. Você me deixou em segundo plano, você me deixou por último da fila. Responda no teu coração: você gostaria de ser o último da fila? Aí tem uns espertinhos que falam, né? Eles falam assim: ah, mas os últimos serão os primeiros. Né? Tem uns bem religiosos que usam a Bíblia para tudo, né, gente? Não, vamos falar real. A gente não gostaria de estar por último, não. A gente queria ser o primeiro. Jesus também é assim. Ele não quer estar em segundo, terceiro. Ele quer estar em primeiro das nossas vidas.
E esse homem, ele olhou para Jesus. Ele estava diante de Jesus e ele não desperdiçou a sua oportunidade. Sabe, meus irmãos, nós estamos enfrentando dias de lutas. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade de continuar olhando para Jesus. Só para Ele. Só para Ele. Porque às vezes o inimigo prepara lá uma situação, aí você está olhando lá para Jesus, olha. E de repente você se distraiu. E Jesus ficou lá atrás. Aí de repente um amigo, um colega, alguém até da tua família, às vezes, vamos isso, vamos fazer aquilo e tal, e não sei o quê. Aí você perdeu o seu foco de Jesus. Agora, essas coisas da terra, do mundo, perdeu Jesus de foco. E acredite, às vezes tem oportunidades que não voltam. Existem oportunidades na nossa vida que são únicas. E a gente não pode desperdiçar, meus irmãos. Às vezes você pensa assim, pastor, mas está demorando. Está demorando as coisas melhorar, a situação ser resolvida. Essa situação aí está com muitos dias já, meses, anos, sei lá qual é o seu contexto. Mas você, se tem um problema há um dia, há um mês, há um ano, há 10 anos, o teu foco precisa ser sempre Jesus. Sempre Jesus. Porque de repente, naquele dia, vai ser o dia do teu milagre, amém, meus irmãos? De repente, naquele dia, passou um dia, passou um mês, passou um ano, mas de repente, lá na frente, não sei quando, porque Deus tem o tempo certo, é o dia do teu milagre. Porque aquele homem esperou a infância toda do filho dele passar, para que o milagre fosse acontecer, para que o milagre acontecesse. Entende, meus irmãos? Que o nosso foco é Jesus, o nosso olhar tem que estar para Deus. Eu me recordo aonde diz lá no livro de Salmo 121, você conhece muito bem: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele estava dizendo: elevo os meus olhos para o monte. Eu não vou perder tempo com essas coisas aqui. Eu não vou me distrair com essas coisas. Os meus olhos estão para Deus, voltado para Deus. Porque a qualquer momento Deus pode fazer um milagre na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? E essa situação que quando Jesus chamou o menino, perguntou para ele, se importou com aquela situação daquele homem, daquele rapaz, daquele garoto. E aí Jesus viu a multidão e repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Jesus identificou. E aí diz: eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. Aqui nessa situação, a gente precisa, acreditar nas palavras de Jesus. Por que eu coloquei esse tema? Você não perdeu. Você só perde se você quiser. Porque as promessas de Deus, elas estão aqui, As promessas para a tua vitória, elas estão aqui. E as promessas de Deus para a tua vida precisa ser vivida. Busque as promessas de Deus. Busque na palavra o que Deus está falando no teu coração, o que Deus quer mostrar para você. E aí Jesus diz aqui, olha, para aquele menino, na vida daquele menino, espírito imundo, mudo, surdo, eu ordeno, deixe-o. Palavras de Jesus. Que espírito maligno nenhum resiste. Nenhum resiste. Ora, irmãos, se nós olhando para esse texto, nós vamos ver que as palavras de Jesus têm poder no mundo sobrenatural. Que dirá essa vida aqui? O que Ele pode fazer por nós? Se você está doente, Jesus pode te curar. Se você está com uma dificuldade financeira, eu creio, Jesus pode resolver a situação. Eu creio num Deus desse.
Eu acredito muito, mas a gente tem que olhar para as promessas que Ele tem para a nossa vida. Aqui nesse caso, foi a palavra de Jesus dita para aquele espírito maligno na vida daquele rapaz. Mas hoje nós temos o que? A palavra de Deus aqui na nossa vida, que nós temos que aprender e ler, para que ela seja realizada nas nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver algo muito interessante que eu queria ressaltar para você. A gente já está indo para o final e diz assim, final do verso 26 e o 27. Escute isso. O menino ficou morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus, olha para cá. Eu acredito que muitos não entenderam esse detalhe, que eu fiquei pensando sobre isso. Eu também demorei um pouquinho, então eu vou explicar para vocês. Está dizendo, muitos disseram, ele morreu, mas Jesus. Você não entendeu ainda, né? Muitos disseram, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Sabe que isso, olha para cá, gente, não se distrai não, falei na palavra para você não se distrair. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que muitos disseram, ele morreu, não tem mais jeito, acabou para esse garoto. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, um espírito maligno na vida daquele garoto. E aí o que aconteceu? Muitos disseram, aí ó, tá vendo? Não adiantou nada Jesus falar. Ó, ele está morto. Escute, que a palavra está dizendo no teu coração. Mas Jesus. As pessoas disseram, ele está morto, não tem mais jeito. Mas Jesus. Há uma grande diferença aqui. Às vezes alguém está falando para você, até uma multidão, pessoas, dizendo, ó, não tem mais jeito, está morto, sabe? Vamos classificar desse sentido? Não tem mais jeito, não se resolve. Mas Jesus, a palavra dele é a palavra que tem que ser final na nossa vida. Não é das pessoas, não é do ser humano. Às vezes você está aí vivendo a sua luta, né? E às vezes você está até com incredulidade. Não estou dizendo que você não tenha fé, mas a situação, as circunstâncias levou você a ter um momento, uma fase de incredulidade. Uma fase, vamos chamar assim. De repente uma fase de incredulidade. Você não é uma pessoa incrédula, mas você está vivendo uma fase de incredulidade. E aí vem as pessoas dizendo, olha, tá morto, não tem mais jeito, acabou, não adianta, morreu. Mas Jesus é aquele que pode mudar a tua vida. É aquele que pode mudar a circunstância. É aquele que pode transformar a situação. A gente tem que ter ideia, meus irmãos, que não importa o que falam, não importa o que estão dizendo, mas Jesus, se Ele disser alguma coisa para a tua vida, receba, porque vem milagre de Deus na parte do Senhor. Amém, meus irmãos? E é interessante que eu comparei aqui um versículo que está lá em Isaías, quando Jesus pegou na mão desse menino, tomou ele pela mão e levantou ele. E eu li esse versículo aqui, que diz Isaías 41:13. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Jesus pegou a mão de um garoto e levantou ele. E no livro de Isaías, tem uma promessa que na época era para o povo de Israel, mas hoje também para nós. Eu tomo você pela mão, pela tua mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos, para a gente orar? Que você ainda não perdeu. Os outros talvez estão falando, ó,
para de orar. Não, mudou tudo, deixa quieto. Mas se Jesus não falou nada, mas Jesus, lembre-se desse detalhe. Mas se Jesus não falou, é Ele que tem a palavra final na tua vida. Não importa o que você está ouvindo dos outros. O que importa é o que você escuta de Jesus. E é isso que vai fazer, que vai operar o milagre de Deus na sua vida. Você tem que lembrar, né? De quem é que está com você. E a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós, como diz lá em João, capítulo 4, verso 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Por qual espírito o menino foi possuído? Por um espírito maligno. Um espírito que estava no mundo. Um espírito das trevas. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se o inimigo tenta oprimir a tua vida, não importa, o que importa é o que Jesus diz. Se a situação está difícil, meu irmão, minha irmã, a gente tem que olhar para as promessas de Jesus. Não se esqueçam, o teu foco é Jesus. O teu olhar tem que estar em Deus, como estava esse homem vivendo. Só para a gente concluir. Interessante. Que aquele homem disse assim: olha, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E o texto está falando que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Isso aqui é um ensino dos céus para você. Por que isso? Por que os discípulos que andavam com Jesus, que tinham comunhão com Jesus, que cantou um hino antes de Jesus ser entregue, preso, crucificado, cantou um hino. Discípulos que viram Jesus curando, fazendo milagres, e aí diz: mas por quê que nós não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus disse o quê? Essa casta de demônios não sai sem oração e sem jejum. Você entende agora o paralelo que a gente pode fazer, concluindo, de que a oração, a vida com Deus, ela é extremamente importante, meus irmãos. Porque de repente, aqueles discípulos também tinham incredulidade no coração deles. Talvez eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, porque eles também tinham incredulidade. E aí Jesus reforça dizendo: olha, isso aí só muda com oração e com jejum. Mas Jesus não critica a incredulidade dos discípulos, Jesus não critica a incredulidade daquele homem, daquele pai, mas aquele pai estava dizendo: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E talvez aqueles discípulos também, com uma expressão assim: por que a gente não conseguiu expulsar? Eles talvez estavam dizendo assim: Jesus, a gente também acha que está com incredulidade, porque nós não conseguimos. Alguma coisa precisa mudar. A gente ora, a gente canta, a gente faz a obra, estamos junto com o Senhor. Então alguma coisa precisa mudar. E de repente, essa noite, Deus com certeza falou no coração de uma pessoa, de alguém. Que talvez você tenha fé, mas as circunstâncias tem colocado camadas de incredulidade no teu coração. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer libertar o nosso coração dessa incredulidade. Quero pedir para você ficar de pé, por gentileza. Vamos orar.
queria pedir para você, por favor, feche seus olhos. E agora nós vamos falar com Deus. Você recebeu a palavra. Lembre-se, o seu foco é Jesus. Não se distraia. Porque tudo nesse culto é importante, inclusive o momento da oração. E de repente é o que Jesus quer fazer no teu coração nesta noite. Te ajudar a você vencer a incredulidade. Escute isso. Continue com os olhos fechados, por gentileza. Deus não está falando para você que você não tem fé. Mas de repente, a situação que você está vivendo, há meses ou há anos, te levou a ter incredulidade. Há uma grande diferença, meus irmãos, de ter incredulidade e ser uma pessoa incrédula. E de repente, nesta noite, o Senhor quer reativar no teu coração a fé. Porque de repente você está olhando demais para os problemas e perdeu o foco que é Jesus. E se você perder o foco, acredite, a incredulidade ela vai se instalar no teu coração. Porque a gente vai olhar coisas, a gente vai olhar pessoas. Eu estou ministrando alguma coisa para alguém, para você. Então, vá pensando nesse direcionamento que Deus está falando agora para nós. Aquele homem, ele mesmo disse: olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar. A primeiro momento ele critica os discípulos. Talvez, eu quero te dizer isso, porque aquele homem estava olhando para os discípulos, esperando nos discípulos, mas quem tinha a resposta era Jesus. Talvez você permitiu a incredulidade entrar no teu coração, porque você olhou para pessoas. Mas o Senhor te chama nesta noite para você olhar para Ele, para que Ele possa trazer cura no teu coração, para que Ele possa te libertar dessa incredulidade. Escute isso, eu não quero que você vá embora sem ouvir isso. Não estou dizendo que de repente amanhã ou semana que vem você não vai ter incredulidade, porque as circunstâncias às vezes faz a gente se sentir assim, e não tem nada de errado, mas você precisa assumir, pedir ajuda para Jesus. Senhor, me ajuda a vencer a incredulidade nesta situação. E o Senhor está falando com alguém aqui, porque de repente você alimentou o teu coração olhando as circunstâncias, pessoas, discípulos, mas se esqueceu de olhar para Jesus. Nós vamos orar nesse momento, né? Que é tão importante. Você pode dizer aí no teu coração, na sua oração: Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade, porque as circunstâncias têm me levado a isso. Eu quero te dizer, meu querido, que enquanto Jesus não falou nada, não acabou. Mas quando Ele manda uma palavra, tudo pode acontecer. Eu quero orar por você. E de repente você está aqui nessa noite dizendo: olha, pastor, pensando em tudo isso um pouquinho, eu percebo que eu estou vivendo um momento de incredulidade. Pastor, não estou dizendo que eu sou incrédulo, eu tenho fé em Deus, mas eu estou vivendo um momento, uma fase de incredulidade. Mas eu preciso da ajuda de Deus para Ele me dar a vitória e vencer essa incredulidade. Tem alguém aqui nesta noite? Levanta a tua mão que eu quero orar por você, que está passando por uma fase de incredulidade. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Levanta a tua mão, não tenha vergonha. Aquele homem surgiu no meio da multidão, ele não estava nem aí.
Ah, Jesus está lá, é Ele que vai resolver. Então, meu querido, tira essa timidez. E se você está passando por isso, levanta a tua mão, porque nós vamos orar por você. E você vai sair diferente desta noite, aqui desse lugar. Você não veio por acaso, você não saiu porque você não tinha o que fazer. Você está num ambiente, num lugar onde Deus pode operar na tua vida. Então levanta a tua mão, para que a gente possa orar por você. Se você está vivendo uma fase, um momento de incredulidade, eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que o Senhor te toma pelas mãos. Continua com a tua mão levantada. Eu vou até aí orar por você. Enquanto isso, a igreja continua orando, porque Deus vai tomar a tua mão nesta noite. Assim como disse lá em Isaías: eu te tomo pela mão, eu te ergo, eu te levanto. E o Senhor está trazendo cura para você. Não estou dizendo que você não tem fé, mas de repente essa situação trouxe incredulidade, e o Senhor está aqui nessa noite para te libertar, para te ajudar. Eu vou orar rapidinho para também não cansar o seu braço, mas eu quero ir até aí onde você está. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor Deus que venha tirar toda a incredulidade do coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pessoas nós vemos aqui levantando as suas mãos pedindo: Deus, me ajuda na minha incredulidade. E nós pedimos: Deus, abençoa essas vidas em nome de Jesus. Oh Pai, vai operando maravilhas, vai operando no meio do teu povo, Senhor. Eu quero ir, ó Deus, aonde esses homens, essas mulheres estão com as suas mãos levantadas, Pai, e dizer: você não está sozinho, Deus está contigo. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te ajuda. Continua orando, igreja. Deus está operando neste lugar, Deus está fazendo a obra. Em nome de Jesus, Deus vai visitando cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Eu não conheço talvez a situação de cada um aqui, Pai, mas entra com providência, Senhor. Age nessa história, nessa vida que talvez tenha sido incomodada com a incredulidade, talvez tenha faltado a fé. Mas, ó Deus, nesta noite enche o coração de fé, de ânimo, Deus. Muitas são as situações, Pai, em nome de Jesus, que talvez tenha trazido desânimo para o teu povo. Sabemos disso, Senhor, mas nós queremos declarar nesta noite que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma ponta de esperança, uma ponta de fé nesses corações, e tudo se resolva, tudo venha a ser transformado, tudo venha a ser mudado pelo agir do Senhor, do teu Espírito Santo. Oh Deus Todo-Poderoso, colocamos, ó Deus, impomos as mãos nessas vidas que com fé estão levantando as suas mãos, talvez mãos cansadas, braços cansados, mas aqui estamos declarando, Pai, em nome de Jesus, traz um fôlego de vida, traz um renovo, Deus, sobre esses corações. Tira, Pai, a falta de esperança, a falta de fé. Oh Deus, estamos aqui nessa noite crendo pela fé, Pai, que o Senhor está mudando história, que o Senhor está mudando situações, que o Senhor está mudando circunstâncias, Pai. Nós acabamos de cantar, ó Deus, Deus de milagres, um Deus que nos faz caminhar no deserto, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, vem operar na vida do teu povo. Estamos aqui, Senhor, inclusive eu, com as mãos levantadas, Pai, porque às vezes as lutas são grandes, as lutas são difíceis, Pai, mas eu quero crer, eu quero acreditar que o Senhor tem algo a mais para nós, que o Senhor tem algo a mais para nós, que o Senhor tem algo a mais para nós. E aqui estamos, Deus, fomos ministrados pela tua palavra. Aquele homem, ó Deus, que se viu perdido, cansado, e disse como uma oração: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Oh Deus, visita o teu povo, teus filhos nesta noite, Pai, e que nós saiamos transformados desse lugar, que nós saiamos, ó Deus, restaurados desse lugar, em nome de Jesus, Pai. Vai tomando cada vida, cada um, ó Deus, cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Vai fazendo a tua obra, Senhor, neste lugar, nesta vida, nesse coração, nessa circunstância que
tem vivido, ó Pai. Muda, Deus, essa história, muda essa situação. Talvez tenha sido há anos, mas em nome de Jesus, o Senhor está mudando essa situação. Assim como foi na vida daquele pai que disse: ajuda-me na minha incredulidade. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor está fazendo a obra na vida de cada um de nós. Estamos aqui, Deus, juntos, reunidos, crendo, ó Pai, na nossa vitória, crendo no agir do Senhor, no poder do Senhor, ó Deus. Oh Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, vai operando, Senhor. Nós não queremos ir embora, Senhor, deste lugar sem receber o toque do Senhor, sem receber, ó Deus, a ação do Senhor em nossas vidas, Pai. E de braços levantados, mãos levantadas, recebemos, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Seja qual for o problema, Deus, qual for a situação que esteja agindo agora, Deus, na nossa vida, não queremos ir embora, Pai, sem receber algo novo do Senhor, sem receber, ó Pai, a transformação, a mudança, Deus. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo aqui, Senhor. Oh Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos cada situação, cada problema, Deus. Aquele homem estava com um problema, o seu filho precisava ser ajudado, e ele mesmo disse: me ajuda na minha incredulidade. Eu quero dizer para você, muitos aqui estão vencendo a sua incredulidade. Pode ser, enquanto você ora, a gente não pode ir embora, meus irmãos, sem perder esse momento. Pode ser que a luta, ela apareça lá na frente, mas Deus está te dando uma ferramenta. Escute isso. Deus está te dando uma estratégia para você vencer. Quando vier o problema, quando você não tiver forças ou entendimento para resolver, você faça essa oração: me ajuda na minha incredulidade. É a oração mais simples e poderosa que você pode fazer. Me ajuda na minha incredulidade. E eu tenho certeza que Deus vai continuar operando na tua vida. Levanta todo mundo as mãos aos céus. Oh Deus, obrigado por essa noite, Pai. Recebemos a tua palavra e cremos, ó Deus, no milagre. Cremos, ó Deus, que ainda nada acabou, que a resposta certa vem do Senhor, Deus. Me ajuda, nos ajuda em nossa incredulidade e a caminhar com fé e ter a certeza da nossa vitória. Recebemos nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz: Deus abençoe, vai com Deus, aplauda ao Senhor. Uma ótima semana para você. Onde quer que esteja, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho,